a psicologia nonsense de Last of Us 2. Vi muita gente criticando o fato de colocarem o Joel fazendo terapia, dizendo que não tem nada a ver com o personagem. Mas, na minha opinião, se você analisar bem a diferença de temperamento e atitude dele em referência ao primeiro jogo em relação ao segundo, faz muito sentido isso ter acontecido. A minha crítica é muito mais sobre o quão mal pensado é a personagem da psicóloga, a Gale. Primeiro ponto importante, vínculo. Um psicólogo não pode ter vínculo nenhum com o paciente. Ali, eles são moradores de uma mesma comunidade e se conhecem fora da terapia. Já não poderia. Mas considerando que ela é a única psicóloga de lá, eu diria que dá pra relevar. Só que, sendo o Joel o cara que matou o marido dela, e isso afeta o julgamento dela, obviamente, não teria como relevar. É completamente inaceitável. E mais, é ineficiente confrontar o paciente quando ele estiver mentindo. Se a pessoa mente, ela precisa do tempo dela para lidar com isso. E o trabalho do psicólogo é encontrar ferramentas para ajudar ele a encontrar e lidar com isso. E não gritar e fazer birra. Basicamente, é ilógico a psicóloga cobrar a inteligência emocional dele, enquanto ela mesma demonstra que não possui. Ah, vamos logo pro pior de todos. Tudo que é dito em sigilo de terapia não pode de maneira nenhuma sair daquele ambiente. É o conceito mais básico e importante da profissão. Quando o profissional de psicologia revela algo dito em terapia de outra pessoa, I saved her. Tudo que o paciente vai entender é que qualquer coisa que o psicólogo falar ali, ele vai contar para alguém, porque não é confiável. Caso contrário, nunca vai se sentir à vontade de se abrir com ele. E é meio que a base também da psicologia. E ela ainda deu alta para Ellie quando ela estava claramente mentindo. Quando uma pessoa demonstra reações e comportamentos que indicam que ela é um barril de pólvora, que a qualquer momento pode se ferir ou ferir a outros, é muito errado dizer que ela tá bem. Pior ainda é dizer isso de uma maneira sarcástica e debochada. Não tem lógica. Atender enquanto está bêbada. Isso aqui não precisa explicar, né? A gente está lidando com sensibilidade das pessoas. No mínimo, a gente tem que estar atento e vigilante. Não faz sentido a gente estar entorpecido de qualquer forma. Outro ponto que é meio bizarro. Analisar terceiros na terapia. Numa sessão com o Tommy, ela pergunta sobre o medo dele, né? Só que em resposta, ela analisa o comportamento da Ellie e do Joel. Até mesmo revela um certo diagnóstico sobre a Ellie. Mas não fala nada sobre o sentimento do paciente dela, que é o Tommy. E ainda, aproveitando, quando ela disse, existe só um pouco que a criação influencia, o resto é natureza da pessoa. Me parece um grande contrassenso vindo de uma psicóloga. Principalmente quando ela diz, algumas pessoas não têm salvação. Quando falando de uma garota de 19 anos, que conversou com ela por 2 minutos. Acho que o ponto é, se eu acreditasse que as pessoas não podem mudar, ou que a natureza define quem elas são, eu não teria escolhido psicólogo como profissão. Você é vergonha da profissão!